Vamos então aos diagramas da UML, né? Nós temos aqui alguns dos diagramas: diagrama de caso de uso, de classes, objeto, de estado, de sequência, colaboração, de atividade, de componente e de execução, que é o diagrama de deployment. Você deve analisar as especificações, a especificação atual da UML para saber sobre todos os diagramas, tá? Esses aqui são os diagramas principais, tá? O de caso de uso nós costumamos chamar de use case, porque você vai ver que é comum utilizar a sigla UC, tá? Para caso de uso, ok? Todos os sistemas possuem uma estrutura estática e um comportamento dinâmico. A UML ela suporta os modelos estáticos, que é essa estrutura estática mencionada, os dinâmicos, que é o comportamento dinâmico da aplicação, e também funcional. A modelagem estática ela é suportada pelo diagrama de classes, de objetos, que consiste nas classes e seus relacionamentos. Os relacionamentos podem ser de associações, de herança, de dependência ou refinamentos. Os modelamentos dinâmicos são suportados pelos diagramas de estado, sequência, colaboração e atividades. E o modelamento funcional é suportado pelos diagramas de componentes e de execução. Então aqui nós temos, olha, os estáticos e os dinâmicos, né? Caso de uso, classe, objeto, componente, deployment, esses aqui são os estáticos. Diagrama de sequência, de colaboração, de estado de atividades, esses os dinâmicos, né? Observe, é possível que uma versão mais recente da UML tenha realizado pequenas alterações em relação aos diagramas. Veja a especificação atual no site oficial, né? Inclusive para conhecer outros diagramas também, tá? Vamos então iniciar aqui um estudo de caso, né, para nós visualizarmos alguns dos diagramas da UML. Imagine uma loja que vende seus produtos na internet. Os usuários poderão fazer o login no site, escolher os produtos que desejam adquirir e consolidar o seu pedido com a efetuação da compra. No caso, a venda para a loja, né? Para o cliente é uma compra, para a loja é uma venda, né? Tá bem, então esse é o cenário, tá? Vamos começar então com o diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso serve para visualizar os relacionamentos entre os atores e os casos de uso do sistema, que são os cenários, numa visão geral. Serve para levantar os requisitos funcionais da aplicação. Então aqui nós temos a nossa aplicação, que é esse e-commerce, né? Esse retângulo aqui, ele representa o domínio da aplicação, né? Que é a nossa boundary, é o escopo da aplicação, tá? Nós temos então os atores externos que vão efetuar essas ações na aplicação. Temos dois atores, o usuário e o admin. O ator admin, ele efetua login e cadastra os produtos. O ator usuário, ele também efetua o login. Daí ele pode efetuar uma busca de produtos e nesse momento é possível que ele busque por CD ou busque por livro. Esse extended aqui, né, essa relação de extended, indica que esse caso de uso não é obrigatório. Daí o usuário, quando ele for finalizar a compra, né, um novo caso de uso, uma nova ação, existe uma relação include para baixar no estoque. Tá? Essa sim é um caso de uso obrigatório, que não é feito diretamente pelo usuário, mas quando ele finaliza a compra, automaticamente esse caso de uso aqui, ele vai efetuar uma baixa no estoque. Tá? Ele vai efetuar então essa baixa no estoque e o include indica que isso aqui é obrigatório, ok? Depois nós temos aí o diagrama de atividades. O diagrama de atividades ele mostra o fluxo de controle e aqui já é algo dinâmico, né? Caso de uso é estático, diagrama de atividade é dinâmico. As atividades são representadas como retângulos com cantos arredondados. Tipicamente as atividades são estados de ação
estados que transitam para outro estado assim que a ação tenha sido completada. Esse diagrama pode ser usado em qualquer nível: fluxo dos casos de uso, fluxo no nível de programação, fluxo das regras de negócio e por aí vai, tá? Então aqui nós temos o estado, né, um diagrama de atividades do usuário realizando a compra dele, né? Primeiramente ele faz o login, daí ele seleciona os produtos, e aqui ele pode selecionar vários produtos. Posteriormente ele fecha o pedido e realiza o pagamento. No momento da realização do pagamento tem aqui um fluxo que pode ter um if else, né? Esse retângulo aqui indica que existe uma condição, tá? Se houver aprovação, né, se for aprovado, esse fluxo aqui, né, essa condição é chamada de aprovação. Se for aprovado, então existem duas ações aí que são tomadas, né, o envio do produto e a baixa do estoque. E finalmente a atividade ela é encerrada. A atividade inicia com a bolinha preta e é encerrada com a bolinha preta dentro de um círculo, tá? Se o pagamento for rejeitado, a compra não é efetuada e é finalizado aqui a minha atividade. Daí eu tenho o diagrama de classe, né? O diagrama de classe mostra a estrutura estática do modelo da aplicação. Esse diagrama exibe as classes do sistema e o grau de relacionamento entre elas. Então eu tenho aqui as minhas classes: produto, item pedido, CD, livro, pedido e venda, né? Veja que CD e livro eles herdam de produto, né? Temos então aqui esse relacionamento. Eu tenho os atributos de produto, código e valor. Livro tem um atributo ISBN, como ele herda de produto, ele também tem esses atributos. O item pedido, ele só existe se existir o produto, né? E aqui é uma relação de 1 para 1. O pedido, ele é formado por itens pedidos num relacionamento aí de 1 para muitos. E aqui eu tenho uma venda, né, que ela vai existir aí através desse pedido, tá? O pedido eu tenho dois métodos nele, né? O método adicionar item e o método valor total. Veja que esse valor total nesse modelo aqui, ele não é um atributo, tá? Se ele fosse um atributo, ele estaria nessa região. Ele é um método mesmo, ok? Valor total. Talvez esteja errado aqui esse modelo, né? Esse valor total deveria estar aqui, tá? Mas da forma como está modelado aqui, valor total é um atributo. Diagrama de objetos é muito similar ao diagrama de classe e utiliza quase a mesma notação. Esse diagrama mostra uma fotografia dos objetos existentes em um determinado momento na execução do sistema. São muito úteis para exemplificar relacionamentos complexos entre objetos em determinado momento. Esse diagrama também é usado no diagrama de colaboração. Então, nós temos aqui um pedido sendo efetuado, né? Um pedido com dois itens, sendo que um dos itens é um CD e o outro item é um produto chamado PROD1. Diagrama de estado serve para mostrar todos os estados possíveis dos objetos de uma classe no modelo e que eventos do sistema causam essas mudanças de estado. Não há necessidade de representar os estados dos objetos de todas as classes, né? Então aqui nós temos um estado novo, onde o item é escolhido, né? Esse objeto aí, tá? O item é adicionado, daí o pedido é fechado e aí finaliza o estado do objeto. Diagrama de sequência mostra a interação entre os objetos da aplicação arranjados numa linha do tempo. São utilizados para descrever a sequência de um fluxo ou caso de uso da aplicação. É muito útil para se levantar quais são os envolvidos no fluxo e definir a interface de alguns objetos. Então aqui eu tenho o usuário, né? Daí eu tenho, olha, o usuário, primeiro passo aqui iniciando uma venda, 1.1 a venda, então inicializa um pedido, né? Aí no item 2 aqui, ó, segundo passo, o usuário busca um produto lá no depósito. Depósito retorna o produto aqui para o meu usuário, tá? Terceiro passo, ele adiciona o produto na venda e esse produto é adicionado no pedido. Quarto passo, ele finaliza a venda,
fechando assim o pedido. Tem o diagrama de colaboração, né, que é semelhante ao diagrama de sequência, mostrando a colaboração dinâmica entre os objetos, mas sem levar em conta a linha do tempo. Nesse diagrama, além da troca de mensagens, pode-se perceber o relacionamento entre os objetos. Diagrama de componentes, ele mostra o lado funcional, expondo a relação entre seus componentes e as suas dependências, né? Então, eu tenho aqui a venda, né? Daí a venda ela vai utilizar aqui esse componente JDBC, né? Para eu acessar o banco de dados Oracle. E eu tenho esse outro componente aqui que vai realizar os logs na aplicação. Diagrama de execução mostra o lado funcional exibindo a arquitetura física do hardware e também do software do sistema, né? Então eu tenho aqui os nós, né? Num desses nós eu tenho o meu servidor web, que é o Apache, numa máquina Pentium 3. Aqui a conexão via TCP/IP. Numa outra máquina eu tenho um servidor de aplicações JBoss rodando aí no Shell. E numa outra máquina eu tenho o banco de dados Oracle rodando aí com o sistema operacional Linux rodando no Sun Spark. Ok, como é que eu faço para utilizar a UML? A UML ela contém notações e regras que tornam possíveis expressar modelos orientados a objetos, mas não diz como o trabalho deve ser feito, ou seja, não possui um processo específico de como o trabalho tem que ser desenvolvido, pois a UML foi desenvolvida para ser usada em diversos métodos de desenvolvimento. Tá? Então a UML está lá, os diagramas estão lá, né? As explicações de como usar aqueles diagramas estão lá, mas qual é que deve ser o processo de desenvolvimento? Ela não fala, né? E o processo de desenvolvimento é você quem vai definir. Já existem muitos aí no mercado, né? Tem os processos tradicionais. Os processos tradicionais existem vários. Nós vimos um que tem 5 fases, né? Nós vamos até falar dele novamente aqui. Existem os processos ágeis, que até mesmo dispensam o ML, né? E nós, no projeto T2TRP, temos o nosso próprio modelo de desenvolvimento. Temos o nosso processo de desenvolvimento que nós vamos ver no final desse treinamento aqui, tá? Para obtermos sucesso com o uso da UML, é necessário adotar algum tipo de método de desenvolvimento, especialmente em sistemas de grande porte onde a organização de tarefas é essencial. Um método de desenvolvimento ou um processo descreve o que fazer, como fazer, quando fazer e por que deve ser feito. Este também descreve o número de atividades que devem ser executadas em uma certa ordem. Quando são definidas e relacionadas as atividades de um processo, um objetivo específico é alcançado. E aí, para finalizar, né, em seu uso normal, a palavra processo tem vários significados, mas o que melhor se adequa ao nosso caso é maneira pela qual se realiza uma operação segundo determinadas normas. Um processo, um método ou processo tradicional de desenvolvimento orientado a objetos é dividido em análise de requisitos, análise, design, implementação e testes, como nós já vimos anteriormente, né? E aqui vai fazer um resumo do que nós vimos dessas 5 fases, né? A análise de requisitos é levantar os requisitos funcionais e não funcionais, né? E aí você vai jogando esses requisitos aí nos casos de uso. A análise, que é a segunda fase, modela o problema principal, aí você vai ter as classes e os objetos, né? Criando um modelo ideal do sistema sem levar em conta os requisitos técnicos. O design vai expandir e adaptar os modelos da análise para um ambiente técnico, onde as soluções técnicas são trabalhadas em detalhes. A implementação é você pegar tudo isso e escrever em código, seja ele na linguagem que for, e também criar o banco de dados. E os testes, né? É realizar os testes na aplicação, né? Testes unitários, o teste de caixa preta, aqueles testes que nós vimos anteriormente, tá? Muito bem, esse aqui é o modelo tradicional, né? Você passa por esse ciclo, retorna de novo para o início do ciclo e fica nesse ciclo aí. E como é que é o processo adotado para o projeto T2TRP? Nós vamos ver, ele já está lá no EAD, né? Existe um modelo
do processo adotado para o T2 TRP, mas nós vamos ver esse documento aqui no final desse treinamento, ok? Para nós entendermos como é que nós vamos desenvolver, né, que tipo de artefatos, qual é a documentação que nós vamos usar para o T2 TIRP.